episódio envolvendo o padre Fábio de Mello e o ex-gerente de uma cafeteria em Joinville, Santa Catarina, tomou uma dimensão inesperada. Após o desentendimento, que ganhou grande repercussão nas redes sociais e resultou na demissão de Jair José Aguiar da Rosa, o sacerdote acabou sendo formalmente denunciado ao Vaticano. A informação foi publicada pelo jornalista Ricardo Feltrin, que revelou que um bispo catarinense apresentou uma queixa contra o padre à Congregação para a Doutrina da Fé. Segundo apurou Feltrin, a motivação da denúncia foi a conduta de Fábio de Mello, vista como inadequada para alguém que ocupa uma posição de liderança religiosa. Embora o caso ainda não tenha gerado punições concretas, ele passou a constar nos registros oficiais da Igreja Católica como um episódio negativo na carreira do padre. A Congregação para a Doutrina da Fé, criada em 1542, surgiu inicialmente como um tribunal eclesiástico responsável por julgar casos de heresia, a antiga Inquisição. O Papa Bento XVI, antes de assumir o comando da Igreja, foi o principal dirigente desse órgão, que atualmente analisa denúncias envolvendo religiosos, incluindo casos de conduta moral, desvios financeiros e crimes como abuso sexual. Enquanto isso, Jair José optou por buscar reparação na justiça. O ex-funcionário moveu um processo contra o padre e contra a rede de cafeterias Havana, alegando que sofreu danos após ser desligado da empresa. De acordo com o advogado Eduardo Tossilo, que representa Jair, a ação civil contra o padre já foi protocolada, e a ação trabalhista contra a cafeteria está em fase de preparação. A empresa, ao tentar se proteger da repercussão do vídeo, acabou transferindo toda a responsabilidade para o empregado, afirmou o advogado. Além da disputa judicial, Jair também enfrenta sérias consequências psicológicas. Em entrevista recente ao programa Tá na Hora, do SBT, ele relatou ter desenvolvido depressão e sido diagnosticado com 3 síndromes distintas, além de ter interrompido os estudos há poucos meses de concluir a faculdade. Minha vida ela tá assim virada, né? Eu ainda não consegui absorver tudo isso, né? Porque eu sou de uma família simples, humilde, né? Falta 3 meses aí para acabar o semestre, eu já estava indo para o 8º semestre. Aí eu fui obrigado a trancar a faculdade porque eu tô entrando em depressão, porque eu fui diagnosticado com 3 CID diferentes, né? Porque a exposição foi muito grande e assim, o abalo emocional que isso me causou e tá me prejudicando muito. Eu tô tomando medicamentos que eu nunca na minha vida pensei que eu ia estar tomando, né? Esses medicamentos. Tenho medo, muito medo de sair na rua. É normal, qualquer pessoa no meu lugar teria medo de sair na rua, sabe? A vergonha é muito grande, né? Por meio de nota, padre Fábio de Mello afirmou que jamais teve a intenção de prejudicar alguém. Nunca, em tempo algum, utilizei minha voz ou minhas ações com o propósito de machucar ou prejudicar quem quer que fosse. Não carrego em mim a intenção de fazer mal, nem desejo vingança ou retaliação, declarou. O religioso ainda criticou os julgamentos apressados que circulam nas redes sociais e reforçou seu compromisso com o diálogo e o perdão. Durante o encerramento do programa Fofocalizando, Dani Brandi, apresentadora do Tá na Hora, comentou publicamente sobre o caso envolvendo o padre. Posso fazer um Claro, comentário? sim. Claro. A gente vive num Brasil hoje que só no primeiro trimestre de 2025 nós temos mais de 7 milhões de pessoas desempregadas, de acordo com dados que foram divulgados pelo IBGE. Aí a gente tem um padre que é super pop, 26 milhões de seguidores, que sabe do poder que ele tem da palavra. E não é da palavra de Deus, é do poder da palavra na internet. E aí, por tão pouco, você vai até a sua rede social para falar mal de um funcionário que você poderia ter resolvido ali, e o funcionário que depois se explicou falando que nem sabia que se tratava de um padre, de uma pessoa famosa, ele tá ajudando a fomentar uma estatística tão triste que é do desemprego. Não precisava, né? Só queria comentar isso. Não precisava. A gente tem que ter noção, né? Das consequências das nossas atitudes. Né? Responsabilidade. E, principalmente uma pessoa com 26 milhões de padre, pessoas. né? Mas assim, mas eu acho que a questão, Dani, é que a internet está enlouquecendo todo mundo. As pessoas estão doentes. A gente vive hoje uma inversão de valores de sociedade. É valorizado quem tem muitos seguidores. Muito bem. Isso tá errado, gente. Juliano Marcos, do programa Alô Vale, também fez críticas às atitudes de Fábio de Mello após a polêmica publicação no Instagram. Padre, o senhor foi às redes sociais para reclamar do preço de um doce de leite. O senhor foi dizer que ele estava mais caro na prateleira que no caixa. Ok. Mas precisava daquele escarcéu todo? O senhor disse que o gerente o distratou na loja. Na publicação que o senhor fez para milhões de seguidores. E as câmeras de segurança mostram que o gerente nem chegou perto do senhor.
O gerente veio a público dizer, olha, eu perdi o meu emprego. Não sei por que ele fez isso comigo. E o senhor veio a público dizer que as redes sociais são lugares, são espaços onde as pessoas destilam o ódio. Padre, eu não vi em um momento nessa sua publicação o senhor pedir perdão pelo que o senhor fez. As câmeras mostram, padre, que não teve a discussão com o gerente. Liberar o perdão, pedir o perdão, é bíblico, padre. E mais do que isso, em nenhum momento eu vi o senhor preocupado com um cidadão de bem que perdeu o seu trabalho. Cadê a misericórdia, padre? Que deveria ser primordial para quem exerce o sacerdócio, para quem escolhe a vida religiosa. O senhor disse no finalzinho do seu desabafo que está muito perto de desistir. Desista, padre. Desista de ser cantor. Desista de ser jurado de programa de televisão. Ou então desista de ser padre. Porque as duas coisas não dá. O senhor já provou que não dá. Um padre, para mim, que não comanda uma missa, que não reza uma missa, não é um padre. Esse é o meu desabafo. O senhor está dizendo que está pensando em desistir. Talvez seja a hora do senhor decidir e não desistir. Que caminho o senhor quer seguir? Se o caminho de um astro pop, de um artista, ou se o caminho de um verdadeiro homem de Deus, que tem misericórdia, que libera e que pede perdão? É isso que a gente espera do senhor nesse momento, tá? Não que o senhor venha colocar nas suas redes sociais um texto pronto, cheio de clichês, que não diz nada com nada e onde o senhor é tudo, menos humilde, que é o mínimo que a gente esperaria do senhor nesse momento. Veja o trecho da entrevista com Dani Brandi sobre o que aconteceu na loja. Eu queria que ele me explicasse também o porquê ele fez isso comigo, porque como é visto nas câmeras de segurança, né, que já foi divulgado e já está aí no Brasil inteiro, em momento algum eu falo com ele, entende? Na verdade, quem que questiona esse doce de leite nem é o padre, é um cara bombadinho assim, bem fortinho, de regatinha vermelha. Aí esse rapazinho tá lá no caixa e o rapazinho chega com os 2 docinhos de leite e coloca no balcão. Daí nisso o padre vem, ninguém chamou o padre. Dá pra ver no vídeo que ninguém chamou o padre. Tanto que ele vem, ele passa reto por trás do rapaz que tá no caixa e vai ver os alfajor que fica exposto do lado de fora ali. Aí o rapaz que comenta com a menina do caixa, o valor tá errado. Aí a menina olha e é o rapaz de regata que aponta com o dedo. O caso segue gerando repercussão tanto no meio religioso quanto na esfera judicial, deixando marcas na trajetória do padre Fábio de Mello e afetando profundamente a vida de Jair José Aguiar da Rosa.